Mídia e hipnose. Olá, eu sou Guilherme Soares, bem-vindo a esse vídeo. O que me levou a gravar esse vídeo foi ontem, após uma atualização do Windows, me veio uma mudança na barra lateral de baixo com a temperatura do dia e quando você passa o mouse, abre um leque de notícias. Eu já não vejo notícias nem televisão desde 13, 12 anos de idade, no qual parei de consumir todo tipo de informação da mídia comum, da massa. Eu vendo aquelas notícias, percebi que desde quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos até hoje, ou seja, 15 anos após, a mídia continua da mesma forma, fazendo exatamente a mesma coisa. O que a mídia faz? A mídia de massa, eu digo. Ela coloca apenas coisas para deixar as pessoas o mais ignorante, o mais estúpidas, infantil possível. Se você assiste ou televisão e além disso, com medo, desculpa, faltou isso, medo, a principal função da mídia de massa é colocar medo nas pessoas. Se você acessar qualquer portal de notícias ou jornais, seja da televisão ou de papel, você perceberá que o que eles colocam como destaque é basicamente notícias de coisas violentas, assaltos, roubos, mortes, sequestros e um monte de coisa negativa que está acontecendo. Além disso, coloca o que o famoso foi fazer, o que a atriz, com quem a atriz está saindo, que o fulano, artista X, foi pra praia, que o outro foi flagrado traindo a esposa, que o outro, jogador de futebol, foi pego na balada com uma garota, que o outro foi pego bebendo. A mídia de massa, o conteúdo que ela coloca é um conteúdo extremamente inútil. Inútil, totalmente inútil. O que tem de útil ficar vendo a vida de famosos, de jogador de futebol, de atriz? O que isto importa? O que a atriz ou ator está fazendo? O que o jogador de futebol está fazendo? O que isto importa? Além disso, também coloca, obviamente, centenas de entretenimentos, ou seja, passeios, viagens, filmes, o que vai sair na novela, o lançamento de novo filme, de nova novela, desenho, enfim, basicamente a mídia, 3 coisas que ela coloca. Primeiro, medo, então toda notícia de violência e tudo mais, para despertar o medo nas pessoas, né? Segunda coisa, notícias totalmente inúteis de o que o famoso está fazendo, etc. Terceira coisa, todo tipo de entretenimento. Basicamente essas 3 coisas que a mídia coloca, mídia de massa. E a mídia de massa é o que as grandes massas veem. Elas tendo acesso a isto, é basicamente isso que se torna a vida deles. Se torna medo, entretenimentos inúteis, ficar desperdiçando pensamento, energia do que um famoso está fazendo. E terceira coisa, entretenimento inútil. Na mídia de massa você não vê, por exemplo, instruindo que a pessoa deve estudar, que ela deve fazer esportes, que ela deve orar, meditar.
ou coisas positivas. Nada disso tem na mídia de massa. A mídia de massa geralmente é só coisas inúteis e medo. Por que ela faz isso? O medo é com o objetivo de manter as pessoas, obviamente, amedrontadas e submissas, fazendo o que alguns dezenas ou centenas de poderosos mandam. As pessoas com medo não são capazes de fazer nada. Quando se está com medo, nem se pode sequer pensar, raciocinar. E como a grande massa vê isso, está morrendo de medo e nem sequer pensando direito. Fora isso, infantilizar as pessoas. Infantilizando as pessoas, a mesma coisa. É fácil de falar para elas fazer isso ou fazer aquilo. Elas vão apenas no que é mostrado. Ou você acha que o que é colocado na mídia, a pessoa para ver se aquilo é verdade ou não? Ela para analisar aquilo, para estudar aquilo? Na maioria das vezes não. É jogado uma coisa, a pessoa aceita como verdade e ponto final. Assim fica extremamente fácil de dominar e de levar as massas a fazer determinadas ações, assim comandando o mundo inteiro praticamente. O mundo inteiro praticamente é baseado no ego, porque também a mídia também de massa tem o papel de levar as pessoas a isso. E o ego só pode criar coisas negativas e não positivas. Para se criar coisas positivas é preciso acessar a intuição, a centelha divina, que é o todo. Pelo ego só se cria coisas negativas e sofrimento. E como um planeta inteiro está baseado no ego, e tudo que é feito é baseado no ego, só se cria sofrimento e coisas negativas. Portanto, consumir esse material de mídia é estar totalmente aterrado na matéria e no ego. Consumir qualquer tipo desse material de mídia de massa só serve para 3 coisas, como eu citei: medo, infantilizar e viver apenas no ego, entretenimento, na luxúria e divertimentos inúteis. O fato de consumir esse material de mídia de massa deixa as pessoas cada vez mais ignorantes e cada vez mais com medo, e as pessoas não fazem a coisa mais importante, que é pensar, que é analisar. Simplesmente é jogado determinada coisa e a pessoa aceita como verdade, ponto final. Como sair disto, desse ciclo de medo, infantilização, sofrimento? Muito simples. Comece primeiramente parando de ver todo tipo de mídia de massa. Parando. Em vez disso, consuma livros, pense, estude por conta própria. Busque você descobrir a última realidade. Não aceite nada do que é passado numa mídia de massa como sendo a verdade. Caso consuma isso, vá atrás de pesquisar, estudar, analisar se aquilo que foi falado é uma verdade mesmo. Mas a melhor coisa é nem mesmo consumir mais nada de mídia de massa. E voltar para o todo, Deus. Sair do ego, voltar para Deus. Portanto, primeira coisa, eliminar todo acesso à mídia de massa. Parar de ver jornais, televisão, revistas, fofocas, notícias de famosos inúteis e todo tipo de baboseira. Parar, redes sociais, etc. Em vez disso, use o seu tempo para pensar, para meditar, para analisar, ficar em silêncio e ouvir a Deus o que Ele tem a te dizer. Ele sempre tem a te dizer. Ele pode te dar o melhor caminho, a melhor coisa a fazer na vida, mas para isso é preciso ficar quieto, parar de ver inutilidades, estudar por conta própria
buscar conhecer a última realidade. Isso que é preciso ser feito em massa. A mídia é uma grande hipnose coletiva. Mídia de massa. Uma grande hipnose coletiva. Não é a verdade. A mídia não tem poder. Nada tem poder. Só há um poder, Deus. Somente esse é o poder. Todo o resto são poder, não são poder, são forças ego-humanas. Só há um Criador. Um, Deus. Todo o resto é criado pelo ego humano. Coisas ego-criadas são sempre negativas e vêm junto com sofrimento e dor. Coisas teo-criadas, que vêm de Deus, só pode ser coisas positivas, boas, amorosas. Deus, ele é uma coisa, amor. Ou seja, toda a criação é puro amor. E por que não está acontecendo isso? Porque o ego coletivo, o ego de cada ser está fechando isto, não permitindo isto. Está ali o amor dentro, mas não está sendo permitido ser expresso. Portanto, é expresso o sofrimento e a dor. A forma de acabar com o sofrimento, acabar com o medo, com as angústias, com as dores e um monte de sofrimento desnecessário é muito simples. É voltar-se para Deus, para a sua centelha divina. Deixar o ego de lado e ir para Deus. Essa é a forma de acabar com todo o sofrimento. Isso precisa ser uma coisa prática. Como fazer isso na prática? Tirando durante o dia pequenos minutos de introspecção, de ficar em silêncio, apenas ouvindo a Deus. Pedindo para Ele, para ter uma conscientização de Deus. Isso que é preciso ser feito. Além disso, estudar tudo relacionado a isto, a última realidade, para conhecer isso. É a coisa mais importante a se conhecer, Deus. Todo o resto é apenas abaixo disso. Você conhecer a fonte de tudo, todo o resto é mera consequência. Seja saúde, alegria, felicidade, dinheiro, relacionamento, bens, o que for. Tudo é consequência. Você conhecendo a fonte, todo o resto vem naturalmente, sem esforço nenhum, sem sofrimento, sem dor. Tudo vem sem esforço nenhum. Por isso já foi tanto falado, buscai primeiro ao reino dos céus e tudo mais vosso será acrescentado. Isso deve ser feito na prática. Sua prioridade, primeira e única, Deus. Aqui. E não prioridades aqui, ou aqui, ou aqui. Não prioridade trabalho, família, amigo, filho, etc. Não, aqui é prioridade, Deus. Todo o resto você será capaz de fazer naturalmente. Bem, para concluir, mídia de massa é uma grande hipnose, é uma grande mentira, não tem poder algum. O único poder que existe é Deus, somente este. Todo o resto, como na Índia se diz, é maia, ilusão. Se eleve a Deus, todo o resto, qualquer tipo de sofrimento abaixo, desaparece. Não busque solução na mídia de massa, não busque solução com alguém, não busque solução em nada externo, busque sempre interno, busque em Deus, ali está sempre toda a solução. E não é preciso nem de padres, igrejas, templos, nada. Só é preciso uma coisa: ficar em silêncio, receptivo, entregar-se a Deus, deixar o ego de lado e entregar a Deus. Quando você entrega a Deus, você dá um salto daqui para aqui. Você se eleva.
Como eu disse, todo abaixo está resolvido. Espero que esse vídeo tenha sido um bom conteúdo, que possa te inspirar a buscar Deus e não coisas abaixo. Todas as coisas abaixo acontecem naturalmente. Saia da mídia de massa. Mídia de massa só leva a dor e sofrimento e ignorância. Muita paz e luz para todos. Deus abençoe.